Veja no ICL Notícias, segunda edição, apagão cibernético. Milhares de voos cancelados. Hospitais, bancos e serviços paralisados. Falha de empresa de tecnologia provoca colapso virtual no mundo. Corrida presidencial nos Estados Unidos. Em primeiro discurso após atentado, Donald Trump prega a união e logo volta a atacar imigrantes. They're coming from jails, they're coming from mental institutions and insane asylums. As veias abertas da América Latina. Depois de Nicolás Maduro prometer banho de sangue, Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, Lula fala sobre Venezuela e diz que país elege quem quiser. Eles que elegem o presidente que eles quiserem. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivaço nessa sexta-feira, dia 19 de julho de 2024, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube, na Pop TV no Rio Grande do Sul, nos canais 45.1 em Sobradinho e 23.1 em Porto Alegre. Hoje é dia, Chico Pinheiro. Que Hoje dia é hoje? dia, cadê? Deixa eu fazer assim, ó. Aqui, ó. Ó. Leia na minha camisa. Ah, mas tem que também, tá na Graças sua a foto. Deus, hoje é Sexta-feira. vida que segue. Camisa do ICL, com o meu bordão, que tá vendo aí na lojinha do ICL, souicl.com.br. Essa é demais, né? Essa é temática. Aproveite enquanto você pode usar a internet. Você falou de apagão. É verdade. Está aqui, a matéria é publicada em vários jornais. Eu peguei aqui, por acaso, uma do Valor Econômico, do dia 28 de junho. Tempestade solar pode acontecer a qualquer momento. O fenômeno pode causar interferências em sistemas de comunicação utilizados em aeroportos, agricultura e mineração. Bom, de hoje, de agora até 2026, pode ocorrer, segundo o monitoramento da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, a NOAA, N-O-A-A, uma sigla em inglês, né? A tempestade solar são tempestades eletromagnéticas que podem afetar todo o campo das comunicações. GPS, toda a internet, toda a monitoração. A gente pode ficar, né, num apagão completo durante meses ou até anos. Uma coisa terrível. São tempestades eletromagnéticas que afetariam todos os satélites que nos conectam. Então, isso pode acontecer, isso é um fenômeno, isso não é uma coisa provocada pelo ser humano. É um fenômeno devido aos raios eletromagnéticos que se originam, pelo que eu entendi aqui, do próprio Sol. Isso pode acontecer ainda este ano, pode acontecer em 2025. Nós estamos num momento crítico disso. Hoje nós tivemos uma pequena amostra. Hoje, Chico, acordei super cedo, já com essa notícia do apagão cibernético. Até não entendi muito bem, assim, estava acordando ainda, estava ouvindo a CBN de manhã, né? O rádio, tenho esse costume quando acordo cedo, estava ouvindo. E aí eu vi a repórter falando apagão cibernético. Eu falei, quê? Até aumentei o rádio para entender o que estava acontecendo e, de fato, um monte de voo que teve que ser cancelado. Não, tinha um mapa não hoje. teve- até emissora de TV saiu do A ar. gente mostrou até no rolê ICL. O movimento mostrar de aqui aviões também. nos Estados Unidos é um negócio impressionante. Parou. Olha, o professor Joaquim Costa, que é chefe da divisão de astrofísica do INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais, diz que esse pico na atividade solar pode se estender até 2026. Né? Lembra que uma tempestade solar do nível mais intenso provocou aquela aurora austral, né? Igual a aurora boreal,
né, que os céus da Argentina, do Chile ficaram com tons brilhantes de azul, de rosa e de vermelho. É bonito, mas é complicado, viu? E pode acontecer isso até 2026. Estejamos atentos. Quem sabe a gente vai ter que votar, né? A era do começo de tudo, sem celular, sem TV, sem internet. Olha, Hoje a gente é até que não assustador. foi muito afetado. Aqui no Brasil foram mais alguns aplicativos de Mais banco, no Hemisfério Norte, né? Isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente teve mais de 2.000 voos cancelados. É bastante relevante, né, Chico? E é aquela imagem que você falou. Depois a gente vai trazer aqui também todos os detalhes a respeito disso. Acordamos também não só com essa história sobre o apagão cibernético, como também o terremoto que foi sentido aqui, que foi no Chile e também sua foi casa, sentido que eu não senti aqui. nada. Então, eu também não senti nada lá na Moca, que é o bairro onde eu moro, mas o pessoal do bairro postou foto de madrugada, gente na rua de pijama. Eu, enfim, dormi, simplesmente não senti absolutamente nada. Se estiver dormindo, você pode pegar minha cama, virar ao contrário, que eu não vou ver. Eu não vi nada. Mas a gente vai trazer uma outra história, vamos falar desses assuntos todos aqui, mais pra frente também, né, Chico? Mas tem a história que tá ligada ao negacionismo muito, né? Essa que você vai trazer agora. Tem a ver comigo. Conta pra gente. Entre as notícias de ontem e hoje, essa eu fiquei particularmente feliz, né? Porque existe uma senhora no Rio Grande do Norte, em Natal, chamada Roberta Lacerda. Em plena pandemia, lá no final de 21, é essa senhora. No final de 2021 até janeiro de 2022, eu comecei a encontrar no Twitter algumas postagens dela dizendo que vacinas são experimentais e vender vacina é fácil, que a vacinação de crianças devia ser proibida, porque há uma conspiração para sacrificar crianças, uma negacionista, e receitava ivermectina. Olhei no perfil dessa senhora, que tem 60 mil seguidores, e ela se apresentava como médica, infectologista. Eu falei, não pode. Eu retuitei, né, e escrevi, falsa médica. Só pode ser um perfil falso. Como é que uma médica diz que vacina pode sacrificar crianças, né? E ainda diz, volta aquela coisa que se puder publicada aí, olha, e ela, doutora Ivermectina, pegou esse apelido porque ela receitava ivermectina, que é um remédio para vermes, né? Assim como o Jair receitava cloroquina e ivermectina para crianças. Não bastasse, né? Ela pegou um carro de som e fez circular pelas praias de Natal. Tem o som disso aí? Ela própria falando, ó. Entrem no Telegram do Médicos pela Vida. Entrem no Telegram do Médicos pela Vida. Entrem, procurem o Dr. Zé Balos no Instagram, doutora Roberta Lacerda, entre outros médicos que estão preocupados com a saúde e não em vender vacina simplesmente. Vender vacina é fácil. O difícil é você garantir a sua saúde e a saúde da população após tomar a segunda e a terceira dose, ou quanto às outras, eles irão sugerir a sociedade tome. Quando estão sugerindo, ok, estão sugerindo. É fácil, duro é preservar a saúde. A vacina é uma conspiração para sacrificar crianças. Eu vi isso aqui, caí de pau em cima e falei, é falsa médica, essa mulher que está berrando pelas ruas alucinada, uma médica bolsonarista, e depois descobri que ela era médica de verdade e ela anunciou no seu perfil, vou te processar, e me processou. Assim como processou vários jornalistas, comprou briga com o sindicato dos jornalistas do Rio Grande do Norte, o sindicato rebateu, né, e ela chegou a dizer, então você vai procurar se consultar com o jornalista, porque se vocês não respeitam o médico, ela, Roberta Lacerda, me processou, né? Eu tive a valiosa ajuda de um grande advogado, meu amigo, nosso amigo, Cacai, Antônio Carlos de Almeida Castro, e da doutora Roberta Castro, do meu amigo Custódio Matos, o Custódio Pereira Neto, e
ela me processou. Conseguiu, inclusive, ganhar em primeira instância, porque uma juíza entendeu que eu a desmoralizava quando chamava de falsa médica. Eu falei, eu não podia acreditar que fosse essa senhora uma médica. Para mim é falsa médica, né? Porque como é que nega a ciência desse tanto? Conseguiu. Aí nós recorremos. E ontem eu recebi a notícia de que nosso amigo Cacai e a doutora Roberta Castro, né, nós vencemos definitivamente no Tribunal de Justiça essa senhora. Para ela não negar mais a ciência, para ela não brigar com o jornalista que não é médico, mas que busca fontes legítimas, científicas para publicar suas matérias. Doutora Roberta, que fez um carnaval quando ganhou em primeira instância, né, destruiu o seu Chico Pinheiro, esse jornalista e tal, fez um carnaval. Foi suspensa pelo Twitter a conta por pregar o negacionismo científico. Doutora Roberta Lacerda, fiquem de olho nessa médica, a não ser que ela pode até continuar bolsonarista, mas negar a ciência, não mais. Né? Então, uma vitória sobre o negacionismo, uma vitória nossa. Cacai, muito obrigado. Doutora Roberta Castro, muito obrigado. Uma vitória dos jornalistas também do Rio Grande do Norte. Esse tipo de... Quantas pessoas, imagina, ela recomendava com alto-falante que tomassem ivermectina contra a Covid e não se vacinassem. Quantas pessoas podem ter morrido porque seguiram o conselho de uma médica? Melhor fosse falsa médica, mas infelizmente não é. É médica e teve apoio de vários colegas no Rio Grande do Norte e pelo mundo afora. É isso. Que grave, Chico. Vitória. Mas agora temos essa boa notícia, mas gravíssimo, né? Você sair com um carro de som em meio a uma pandemia de Covid, é inacreditável. E ela festejava, porque venceu na justiça contra mim. Eu fiquei caladinho, esperei só o processo andar. Agora ela pode, talvez ainda, recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Só se for louca, né? Vamos seguir aqui, pelo menos a gente começa essa sexta-feira, apesar, né, do apagão científico, trazendo essa história agora, que ainda deixa muitos resquícios de negacionismo, de fake news. Vamos seguir, gente, vamos seguir falando mais uma vez sobre essa história que até parece um filme de ficção científica, mas não é, né? Foi essa história do apagão que afetou voos, eu já falei aqui, serviço de banco no Brasil especificamente, e também milhares de computadores, 2.000 voos cancelados só nos Estados Unidos, hospitais que foram afetados, olha só que grave, e também redes de TV que saíram do ar. Na Austrália a gente teve registro, na Inglaterra também. Aqui o impacto foi um pouco menor, mas algumas pessoas relataram de fato que isso aconteceu nos aplicativos de banco. Isso para explicar um pouco de como que foi essa falha, né? Mais tecnicamente, foi num dos sistemas de segurança de uma empresa de cibersegurança, né? A CrowdStrike, que é uma empresa estadunidense, companhia que relatou que a ferramenta que eles usam, que é chamada de Falcon, serve para detectar invasões hacker. E ela teve um problema durante uma atualização de software. E aí todos os clientes dessa CrowdStrike foram afetados, inclusive a Microsoft, que é uma gigante, né? E justamente o sistema do Windows faz parte da Microsoft. Então, usuários no mundo todo relataram que quando ligavam o computador, a tela ficava azul. A gente tem até uma imagem aqui de um aeroporto lá dos Estados Unidos que ficou numa tela azul. Daqui a pouco a gente vai trazer aqui aéreo, também. Aquele é o movimento aéreo, exato. O que eu estou falando é numa foto que tem uma tela azul. Aí, agora sim, a gente está tendo essa imagem mostrando que é um erro, né? A gente teve também, falei aplicativos de banco, voo atrasado, como nessa imagem que a gente está vendo. Agora, a CrowdStrike aqui no Brasil tem uma base menor de clientes, por isso que a gente não foi tão afetado. Eu vou chamar a Cristina Serra para conversar com a gente aqui, porque a grande questão, né, Cris, boa noite para você, é como isso evidencia esse caso de hoje, como a gente está na mão de empresas, né? Em poucas empresas, inclusive.
Boa noite, Gabi, Chico, todo mundo que está aqui com a gente. Boa noite, É Cris. realmente assustador, né? Porque a gente se dá conta que a economia mundial está na mão ou é dependente, né, de uma empresa gigante de tecnologia. Quer dizer, eu estou falando que a economia mundial é dependente. Claro que há diferenças e gradações aqui mesmo no Brasil. Não há uma dependência tão grande, justamente porque esse software dessa empresa é muito caro. E empresas aqui no Brasil usam outros softwares, né, de cibersegurança, para evitar ataques hackers, etc. Enfim, softwares de proteção corporativa, né, que são mais baratos, que são de outras empresas, porque outras empresas oferecem esse serviço. Mas desta empresa, CyberStrike, é mais sofisticado, ela tem como cliente, inclusive, o governo dos Estados Unidos, e é mais caro. Então, por isso, aqui no Brasil, não é tão utilizado, e por isso nós não fomos tão afetados. Agora, Estados Unidos, outros países que usam maciçamente este software desta empresa, aí foi um efeito cascata, né, de paralisação de algumas atividades, praticamente, como, por exemplo, o setor aéreo. E, assim, o que eu acho, né? Isso mostra como o Brasil precisa investir em tecnologia, como o desenvolvimento tecnológico é absolutamente fundamental hoje em dia, né? E nós temos capacidade para isso. Agora, falta investimento, esse é um investimento de longo prazo, né? Não é assim, você bota dinheiro agora, ano que vem você já vai ter uma empresa produzindo um super software de proteção que todo mundo vai usar, né? Isso é um trabalho, é um investimento de longo prazo que a gente precisa fazer para não ficar na mão não só de uma empresa, mas de uma empresa estrangeira, né? Que, enfim, a gente sabe que essas grandes empresas têm lá também seus interesses, né? Geopolíticos, digamos assim, né? Elas acabam fazendo parte desse cenário, muitas vezes, de conflitos de interesses geopolíticos. Inclusive, aí, pelo menos, isso eu estou falando com base no que eu me informei hoje, né? Esta empresa nos Estados Unidos cresceu tanto justamente na esteira desse conflito Estados Unidos, Rússia, China, né? E da preocupação, do medo ou do receio dos Estados Unidos com ataques hackers criminosos destes dois países, né? Então, só para a gente ter uma ideia do tamanho da complicação que a gente está falando aqui. A gente tem, inclusive, aquela imagem, Chico, que você comentou, uma animação, né, que mostra em tempo real esse apagão no céu dos Estados Unidos. Tempo real, é um aplicativo que mostra o o movimento site do Flight tráfego aéreo. Radar 24. Flight Radar, olha aí. Olha só a imagem, aparece, eles vão desaparecendo, né? Isso é um movimento em tempo real nos Estados Unidos. Olha como os aviões foram sumindo, principalmente aí da costa leste. É impressionante essa imagem mesmo. Mostra realmente, eu acho que é muito didático para a gente entender como é que foi esse apagão, né? Agora, foi um apagão provocado por um problema numa empresa. Agora, você imagina também, né, Cris? A gente precisa se preparar para tudo isso, porque tem esse risco, ao qual eu me referi aqui no começo, né, de uma tempestade solar, de uma tempestade magnética, apagar todo o sistema no planeta. E não se sabe por quanto tempo. Difícil, né? Aí você está falando mesmo de um cenário de filme Apocalipse. de ficção científica, mas né? Não está distante disso, viu? Pois é. Você estava mencionando, você e Gabi mencionaram, né, essa comparação com um filme. Existe um filme, que eu não lembro agora o nome, em que ocorre, é até um filme com a Julia Roberts, não lembro mesmo o nome, uma pena, mas ocorre um apagão tecnológico no mundo semelhante a esse que a gente viu hoje. É o mundo depois de nós, Cris? É isso aí. Perfeito, Gabi. Só que é resultado de um ataque,
né? Esse de hoje não é resultado de um ataque hacker, nem um ataque contra a segurança desses sistemas todos, é resultado de uma falha tecnológica, mas é igualmente preocupante, né? Porque paralisa as atividades, no caso da aviação, bota os aviões no chão, né? Como a gente vê naquela imagem. Aquela imagem tem duas coisas impressionantes. Primeiro, o volume de tráfego aéreo nos Estados Unidos, e segundo, o apagão provocado por esse evento de hoje, né? Exato, e a gente tem outras imagens também, eu acho que essa é muito didática da gente mostrar, mas tem os telões da Times Square também, lá em Nova York, olha lá. Essa é a Times Square, está totalmente apagada, né? E é muito simbólico, porque a gente conhece justamente esse lugar com esse monte de luzes, né, Chico? Esse monte de telão que a gente tem lá, e aí um monte de coisa apagada para mostrar que realmente foi um apagão. E a gente tem também a CrowdStrike, né, que é essa empresa que é a dona de tudo, inclusive da Microsoft, né? O CEO dessa empresa, o George Kurtz, pediu desculpas lá nas redes sociais dele. O Kurtz é um bilionário, tá, gente? Ele tem um patrimônio de mais de 3 bilhões de dólares, só para a gente ter uma ideia de quem que a gente está falando aqui. Vamos trazer a aspa do que ele falou. Ele falou o seguinte: entendemos a gravidade da situação e lamentamos profundamente o inconveniente e a interrupção. Estamos trabalhando com todos os clientes afetados para garantir que os sistemas estejam de volta e possam fornecer os serviços com os quais os seus clientes estão contando. E justamente a CrowdStrike, uma das empresas, né, que é cliente dela, é a Microsoft, que é essa empresa gigantesca e que tanta gente, inclusive a gente, é dependente dela. Estamos dizendo aqui que tem mais uma arte sobre o apagão? Temos mais uma, sim. Temos mais uma. Vamos dar uma olhadinha. Tem meme, né, também, inclusive. Essa é didática, né? Quer ler aí pra gente, Chico? Vamos ver. Não consigo ler daqui. Vamos ver. A gente pode colocar no telão também, pra gente poder... Põe no telão ali pra mim. Vamos dar uma olhadinha. Empresa de cibersegurança fundada em 2011, que desenvolve tecnologias e serviços em nuvens para evitar ataques virtuais contra empresas. Isso é a CrowdStrike. Ferramenta Falcon detecta invasões hacker, problema de atualização. Falhou aqui, ó. Clientes afetados, entre eles está a gigante Microsoft. Para ficar mais didático. Agora, né? Isso foi por causa desse apagão aí, desta CrowdStrike. Agora você imagina, e eu volto a falar porque é assustador mesmo, quer dizer, nós somos muito vulneráveis hoje, tanto a ações criminosas, como a problemas tecnológicos, como a problemas, né, de um apagão por tempestade solar. Nós desenvolvemos um modo de viver muito complicado, né? Diga. Não, Chico, é porque de fato é assustadora a dimensão que uma falha provoca, né? É uma falha tecnológica que tem um efeito cascata na vida real brutal. E o que assusta mesmo é que você se dá conta do seguinte: a vida toda hoje depende dessa tecnologia mega ultra sofisticada digital. Agora, basta uma falha, até onde eu entendi, foi uma falha no processo de atualização desse sistema Falcon, que é desta empresa, né? Esta falha na atualização desencadeou esse efeito cascata. Então, isso realmente é assustador, porque assim, como a digitalização ela está tão incorporada na nossa vida, no nosso dia a dia, e cada vez mais, né? E aí, quando acontece um negócio desse, a gente se dá conta, né, de uma fragilidade que a gente normalmente não presta atenção, né? Justamente porque está tão incorporado que a gente acha que funciona à prova de falhas. E não é assim. Existe, sim, uma fragilidade. Por isso mesmo, a gente não pode, né, ficar dependente de uma empresa ou de uma empresa que é estrangeira, inclusive, e aqui não tem xenofobia nenhuma, né? Mas eu volto a dizer que a gente precisa, sim, desenvolver também aqui no Brasil as nossas plataformas, né? Nossos sistemas de proteção.
Enfim, agora, só um último detalhezinho, Gabi. Você Diga, trouxe aquela Cris. imagem de Times Square, Uhum. que realmente é impressionante, né? Ver aquela praça que é iluminada, feérica, 24 horas por dia. Teve uma vez que eu vi Times Square desse jeito, no começo dos anos 2000, não lembro se 2003 ou 2004, enfim, eu morava lá, não lembro exatamente o ano. Teve um apagão de energia em Nova York. Não teve nada a ver com vida digital, com economia digital. Teve simplesmente um apagão de energia em Nova York. Era calor, a demanda por energia estava muito alta naquele verão e teve um apagão no fornecimento de energia e Times Square apagou geral. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava lá e vi aquela praça Que toda loucura. às escuras. Uma coisa realmente, é uma situação, sabe, que te dá assim, opa, o que está acontecendo? É impressionante. Algo grave está se passando. Aqui, né, ô Cris, a gente, você sabe, né, brasileiro lida como? Com meme. Então, o tanto de meme que a gente Já viu tem. nas redes sociais, assim, é muita coisa. Teve gente postando, até que esse daqui não foi no Brasil, tá? Muita gente falando, feliz dia internacional da tela azul. É tipo um sextou, né? Aí, olha só, um monte de memes que fizeram, né? Você não tá com medo do apagão cibernético? O Bradesco e o Nubank até caíram. Nesse caso, porque foram os relatos, né, dos usuários desses aplicativos de banco que relataram que eles ficaram fora do ar. Ficaram mesmo, de fato. Eu tentei acessar um dos aplicativos e não estava funcionando de jeito nenhum. Mas aí a gente vai para a internet e faz o quê, né? É o jeito. Isso nos leva à necessária Olha lá, reflexão, Elon né? Musk assistindo o apagão cibernético na Microsoft. E esses caras, o Musk, esse George Kurtz, quer dizer, nós estamos na mão desses caras. Se esses caras resolverem parar o planeta, eles conseguem, né? Para os aviões, para as Tanto que quando o WhatsApp já saiu algumas vezes, né, do ar, gente, ninguém trabalha, porque todo mundo se comunica pelo WhatsApp durante o trabalho. Mas eu nasci antes de existir o WhatsApp. Né, tem uma coisa chamada, né, ligação telefônica. O Chico gosta, inclusive, né, Chico? Não gosto. Eu recebo aqui 2.000 e tantas mensagens de WhatsApp, eu não fico olhando todas, não. Eu falo, quem quiser falar comigo, me liga. Eu atendo na hora. É verdade ou não? É verdade. Atendo. Se eu não posso falar, falo, não posso. Né? Mas Se eu estiver no ar aqui, me tocam, tá sem som, eu vi quem me ligou, depois eu retorno. Né? A gente depende hoje de um monte de coisa, né? A gente está com o WhatsApp, as pessoas viajam, estou aqui em tal lugar e mete no Instagram. Não sei para quê. Né? Estou aqui, fiz isso, fiz aquilo. Ora, E aí... passar informações que sejam relevantes. Fora as mensagens edificantes que a gente recebe no WhatsApp. Nossa Senhora, é cada uma, né? Realmente. Ô, Chico, lembraram aqui no nosso chat desse curso do ICL, o Apocalipse Tecnológico, a Maria Carvalho falou, o Edu Moreira é um visionário, um profeta, pior que é mesmo, né? Porque é o nome do curso do Adam Alter, que justamente falando sobre tecnologia, né, as nossas relações humanas, logo depois a gente teve esse apagão cibernético. Boa lembrança aqui da Maria Carvalho. E alguém gente. botou aqui, chama o Pablo Marçal, o coach, que ele resolve tudo. Né? Porque ele tem sempre uma solução para tudo. Que fique claro, né, gente? Eu estou sendo irônico aqui, porque às vezes as pessoas não entendem a ironia. Então, vou falar aqui baixinho a ironia. Tá bom, gente? Pois é. Vamos seguir aqui, pessoal. Ô, Cris, tem uma outra... Fala, Cris. Vai lá. Uma última observação Tá. só. Apesar dessa pane e de ser uma pane, né, gigantesca, como a gente viu, com todo esse efeito cascata, né, para o tamanho que foi, também a volta à normalidade, eu diria que foi rápida. Foi, né? tem razão. E que também as empresas, pelo menos aqui no Brasil, por exemplo, no aeroporto Santos Dumont, onde houve problema para check-in e tudo mais, as empresas fizeram check-in à moda antiga, como o Chico estava lembrando. No papel, na mão. Como faziam os astecas, né? Como a gente... Exato. Então, assim, é muito bom também, de vez em quando, levar esses choques, né? Para a gente ver que não. E era possível. Sem a digitalização. E eu acho que as empresas souberam fazer isso com uma certa
rapidez e flexibilidade grande, pelo menos é o que ficou demonstrado. O noticiário está dando conta disso, né? O que é muito bom também saber dessa rapidez com que as empresas agiram. Boa. Essa é Deixa verdade. eu fazer um parênteses aqui, só porque você tocou na questão aeroporto Santos Dumont. Né? Hoje é um completo absurdo o preço, a tarifa de uma passagem Rio-São Paulo. Se for em cima da hora, Gabi, Rio-São Paulo-Rio, você pode gastar só nisso aí R$6.000. É o preço que você teria para ir a Portugal ou Estados Unidos. 6 mil? A ponte aérea. Agora é gozado, né? Você compra com antecedência, você consegue bem mais barato, com milhas, então, vantagens. Às vezes eu faço essa ponte aérea, não pagando esse tanto, mas você pega os aviões vazios. O que acontecia antes de tudo isso? Você comprava, eram 3 companhias, era Varig, Transbrasil e VASP. Você comprava a passagem no papel, escrita e tal. Você comprava numa lojinha de uma dessas empresas. Quando você chegava no aeroporto, a pessoa pegava aquela passagem, o funcionário, botava no escaninho, Varig, VASP, Transbrasil, te dava um cartão de plástico com o qual você embarcava, verde, vermelho, azul. Aí, quando a sala de embarque estava cheia, falava assim, cartão verde. Não importa de quem você pôr a passagem. Tinha um avião parado e enchia aquele avião de gente e vinha embora. O avião não voava com assento vazio. E de 15 em 15 minutos você tinha voo. Hoje, os aviões voam vazio, poluem o céu com toneladas e toneladas de combustível, cobram tarifas absurdas e dizem que há uma crise no transporte aéreo. Há uma crise porque a ganância dessas empresas aéreas é absurda, absurda. E elas não querem se atender para a função que elas têm social de atender a sociedade. Não querem, não querem. E não há como mexer com esses lobbies, né, dessas grandes companhias aéreas. Não há. E cada uma quer preservar o seu espaço. Mas no tempo que as pessoas escreviam as passagens, ficava ali o papelzinho, né, e depois fazia um caixa de compensação. Quantas passagens da Varig embarcaram? Tantas. Então você tem direito a tanto, você tem direito a tanto, tanto. Acabou. Né? Mas é só porque me ocorreu falar isso aqui agora, que eu acho um absurdo, não só o preço, como a falta de racionalidade e a ganância dessas empresas que vivem dizendo que estão falidas. Tem um outro assunto, Cris, que eu quero muito te ouvir a respeito e que deixou a gente também bastante indignado, vou colocar assim nesses termos, tá? Mas vou trazer essa história aqui mais uma vez, a gente já falou no ICL Notícias sobre isso, a respeito da jornalista Renata Varandas, que vazou para o mercado trechos, sem contexto, né, da entrevista dela com o presidente Lula. Ela entrevistou o presidente Lula pela empresa que ela trabalhava, de manhã, né? Na Record. Oi? De manhã. De manhã, sim. Ela entrevistou de manhã. Exato. E aí ela A vazou com entrevista é ao algumas ar na horas de noite. antecedência. Exato. Acho que com 5 horas, mais ou menos, de antecedência, ela vazou esses dados, né? Esses dados não, esses trechos dessa entrevista. E aí a Record demitiu a Renata Varandas e alegou que não sabia que ela era uma das sócias dessa empresa, que é a Capital Advice. A gente trouxe aqui até as imagens da entrevista e tal. Cris, tem um conflito de interesses muito claro aí, né? E eu acho que vale a pena a Só gente... clareando, ela gravou uma entrevista de manhã com o presidente Lula na TV Record, entrevista que iria ao ar à noite. Isso. Só que depois dela gravar a entrevista, ela retirou alguns trechos estrategicamente retirados sobre a economia e mandou para a empresa onde ela trabalhava também, e parece que ela é sócia dessa empresa, que mandou para o mercado financeiro, isso provocou alterações no mercado futuro, não sei o quê. Pessoas ganharam muito dinheiro com isso e descobriu-se depois que ela era sócia da empresa que fazia assessoria de comunicação para o mercado. Né? É isso aí. Quero ouvir a Cris sobre isso. Olha, Gabi, Chico, ainda bem que vocês trouxeram esse assunto novamente aqui, porque eu acho que o ICL, entre outras coisas, claro, além das notícias que a gente tem que trazer, isso aqui é um espaço de reflexão, né, sobre o país, sobre a política, sobre a economia e também sobre o jornalismo, sabe? Esse fato me incomodou durante toda a semana, muito mais do que incômodo, ele me perturbou.
porque eu acho isso um sinal de degradação do exercício da profissão de jornalista, que eu vi poucas vezes ultimamente no Brasil. Eu fiz até aqui mentalmente a comparação que eu fiz na hora que eu soube dessa história, que eu li, essa história absurda. Isso é um escândalo que a gente está vendo. Esta situação de ter uma jornalista que trabalha para uma televisão, né? É empregada, eu não sei se é regime de CLT, se ela é contratada como pessoa jurídica, enfim. Ela trabalha para uma televisão, é prestadora de serviço para uma televisão. E, ao mesmo tempo, ela tem uma empresa, né, que presta informações para assinantes desse serviço, né? Ela presta informações econômicas e políticas sobre o cenário político e econômico, né, para os seus clientes, né? Uma empresa de consultoria, sei lá o nome que se dá a isso. Essas duas coisas são incompatíveis. Não é possível. Isso assim, do ponto de vista ético, isso é um escândalo, assim, como eu disse, como eu vi poucas vezes. E aí eu volto para a comparação que eu queria fazer, né, que igualmente me chocou na época, quando isso foi revelado pela Vaza Jato, que a gente tinha repórteres que estavam cobrindo a Operação Lava Jato e davam orientações para a força-tarefa, para os procuradores, de como deveriam fazer uma nota, em que horário deveriam lançar a nota para que a nota tivesse mais repercussão. Ou seja, né, fazendo papel ali, digamos assim, de agente duplo, né? Isso não pode, isso fere de morte a profissão de jornalista. A gente sempre soube, todo mundo que trabalha nessa profissão sabe que as empresas jornalísticas têm suas agendas políticas, econômicas, etc., né? Tem a sua agenda de interesses. A gente sabe disso e a gente trabalha nessas empresas. Nós já trabalhamos, né? Estou falando aqui que nós já trabalhamos. Todos nós já tivemos alguma experiência em algum momento da nossa vida profissional numa empresa jornalística. A gente trabalha sabendo disso, mas exercendo o nosso ofício com dignidade, sabendo separar o nosso exercício profissional, sabe? Aquele dia a dia, aquela pedreira, aquela dureza que é ir para a rua, conseguir informação, fazer sua matéria, editar bem a matéria, apresentar aquela matéria, tudo com dignidade. Então, e por isso que eu sempre digo que o jornalismo brasileiro eu considero excelente, apesar das empresas jornalísticas, porque nós temos jornalistas éticos, competentes, que fazem o seu trabalho com honestidade. Agora, quando a gente vê uma repórter fazer isso, aí é um nível de degradação difícil de compreender, de aceitar, sabe? E um nível de degradação da profissão de difícil retorno. Porque se isso é aceito, né? Se isso é considerado normal, então o que é o jornalismo que a gente está fazendo hoje em dia, que se faz hoje em dia no Brasil, sabe? E eu estou trazendo mesmo, Gabi, com indignação, porque foi como eu me senti quando eu soube dessa história, sabe? Ela foi demitida, foi noticiado, enfim, mas passou, né? Não se fala mais no assunto. E isso é um escândalo que não deveria passar assim tão rapidamente. Por isso é importante a gente discutir isso aqui. Você disse que já conversaram sobre isso aqui uma vez, e estamos novamente, porque isso, de fato, é muito grave, né? E mancha de uma maneira muito perigosa a profissão de jornalista, o exercício profissional de jornalista no Brasil. Muito boa essa sua fala, Cris, porque já basta também a quantidade de empresas, né? Empresas que têm portais, que são donas de portais de notícias, né? De agências de economia, enfim, que são simplesmente que fazem a cobertura. E a gente sabe de que lado elas estão, né? Do lado do lucro, do negócio.
Nós vamos seguir com um outro assunto importante aqui, Cris, que eu também quero trazer aqui para você. A gente está chegando nas eleições da Venezuela. Não sei se o pessoal está acompanhando de perto essa história, mas é importante também, aqui pertinho da gente. E o Nicolás Maduro, ele disse essa semana, ele deu uma declaração de que haveria um banho de sangue se ele perdesse a eleição, que vai acontecer no dia 28. Dia 28... que é no domingo, né? E o presidente Lula, ele respondeu assim, ele disse que a Venezuela elege quem quiser, que no caso acabou sendo uma resposta para o Nicolás Maduro, né? O presidente Lula estava numa agenda no interior de São Paulo e ele disse que sempre vai manter um bom relacionamento com todos os países, independentemente de quem seja eleito. Vamos assistir esse vídeo com a fala do presidente Lula, vamos ver. A gente vai colocar agora, daqui a pouquinho a gente vai colocar a fala do presidente Lula. Eu queria também ouvir, se a gente tiver aí, o vídeo inteiro do Maduro. A gente vai trazer a fala do Nicolás Maduro também, logo na sequência. Vamos ver primeiro a do presidente Lula, agora sim. Não tem nenhum país do mundo sem contencioso com ninguém como o Brasil. Não existe. Todo mundo gosta do Brasil e o Brasil tem que gostar de todo mundo. Por que eu vou querer brigar com a Venezuela? Por que eu vou querer brigar com a Nicarágua? Por que eu vou querer brigar com a Argentina? Eles que elegem o presidente que eles quiserem. O que me interessa é a relação de Estado para Estado. O que o Brasil ganha e o que o Brasil perde nessa relação. Vou aproveitar e chamar a fala do Nicolás Maduro. Você falou sobre isso, Chico. Porque isso aí, a fala do presidente Lula é a propósito do que disse o Maduro. Isso, né? Então vamos que gerou ouvir o toda Maduro. essa repercussão. Olha Vamos só. ouvir o Maduro. El 28 de julio, si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Olha, essa fala é grave, porque ela vem no momento em que pesquisas apontam o Maduro em desvantagem. E ele chega e diz assim, né? Se eu não ganhar a eleição, mais ou menos, vai ser um banho de sangue, vai ter uma guerra civil. Quer dizer, isso é uma ameaça, isso é um discurso que você poderia ouvir muito bem de um cara de extrema-direita, de um Bolsonaro, né? Mas nem isso o Bolsonaro fala. Para mim é muito grave o que o Maduro está falando, porque ele dificulta até o nosso relacionamento como vizinho e como povos parceiros, né, com ele. E se você critica a posição do Maduro, porque você está do lado dos Estados Unidos que cancelaram a Venezuela. Não, o Maduro passou aí nitidamente do limite tolerável. Quer dizer, pior que seja a situação, né, ou ele aceita a democracia, ou ele parte e assume logo o papel de tirano, de ditador. É o meu ponto de vista. Eu acho tudo um absurdo. Até porque uma coisa Ameaçar não com exclui guerra a civil. outra, né, Chico? Eu vou passar essa fala para a Cris também. Queria ressaltar que muita gente comentando, e me chamou a atenção, porque muita gente está dizendo esse discurso do presidente Lula é o discurso de um estadista, essa fala dele. Então, vou passar para a Cris a partir desses comentários aqui no nosso chat. Cris. Gabi, eu acho que assim, o Lula está falando ali como presidente e, de fato, ele tem limites, né? Tanto que ele fala, ele botou ali mais ou menos no mesmo saco Venezuela, Nicarágua, Argentina, né? Está falando ali do Milei, quer dizer, eu não vou me meter na vida de ninguém, né? E quando você fala de outro país, sobretudo de conjuntura eleitoral, quando você vai falar de campanha eleitoral, você tem que ter mesmo cuidado, porque você não sabe quem vai ganhar, aí depois você falou um negócio que você passou ali do ponto, aí o que ganhou não é teu amigo, fica mais complicado. Enfim, uma fala cuidadosa, né? A do Lula, né? Por outro lado, a do Maduro, concordo inteiramente com o Chico, é uma fala perigosa que poderia estar, por exemplo, na boca do Trump. Essa fala do Maduro... Fascistoide é uma fala fascista. E esteve na boca do Trump, assim como Daniel Ortega, né? A gente tanto torceu pelo sucesso da Revolução
na Nicarágua, a Revolução Sandinista. Agora me vem um ditadorzinho, mequetrefe, em nome de esquerda, implantar o fascismo na Nicarágua, assim como Maduro quer implantar na Venezuela. Olha, não passo pano para esse tipo. Essa fala dele também, quando eu ouvi, eu falei, nossa, o Maduro passou do limite já há algum tempo, eu diria. Essa fala agora poderia, como eu disse, estar na boca do Trump. É isso que o Trump fala nesse sentido o tempo todo. Aliás, ontem mesmo ele tentou fazer um discurso, começou mais suavezinho lá, né, o discurso na Convenção Republicana, mas depois voltou a ser o velho Trump, né, com a fala de dúvida sobre o processo eleitoral americano e etc., né, colocando em dúvida as eleições e dizendo que ele vai ganhar, nós vamos ganhar de qualquer jeito. O vamos ganhar de qualquer jeito do Trump é isso, é o banho de sangue, a guerra civil na Venezuela do Maduro. O Maduro, com esse comportamento, faz um tremendo mal para a esquerda mundial. A gente sabe do cerco norte-americano à Venezuela, a gente sabe das sanções norte-americanas à Venezuela, as pressões todas por causa do petróleo, estímulo, apoio a golpes, né, ao longo da história. A gente sabe de todos os problemas dos Estados Unidos com a Venezuela, né, mas não dá para aceitar, né, do outro lado, esse tipo de postura do Maduro. Ele está indo para um tudo ou nada, muito perigoso, porque sabe o candidato oponente, pelas pesquisas, está bem na frente, né? Então parece assim, é uma retórica inflamada, desesperada, e que cria uma situação de instabilidade, né? de nervosismo e de tensão tão grande para o processo eleitoral na Venezuela, que torna o pós-eleição um cenário imprevisível, né? Se ele está com esta retórica agora, e se na eleição o oponente ganhar, ele vai de fato fazer o quê? Né? Então é péssimo, né? E da mesma forma o Daniel Ortega na Nicarágua também, né, já passou dos limites há muito tempo. E Não, Daniel muito Ortega... triste, muito ruim a esquerda mundial e latino-americana, né, ver estes dois regimes se perdendo dessa forma. Tem gente aí dizendo assim, não, você não está com Maduro, então você está com Guaidó. Guaidó é aquele pilantra que tentaram plantar para dizer que era o democrata. Guaidó é uma invenção, né, da extrema-direita também. Agora, o concorrente do Maduro, que está à frente nas pesquisas, é o Edmundo Gonçalves. É bom lembrar que esse Edmundo Gonçalves, o cara mais ao centro, da Plataforma Democrática Unitária, que é uma coalizão de oposição ao Maduro, esse cara foi embaixador da Venezuela durante o governo Chávez. Não é um cara de extrema-direita, longe disso. É um cara aceitável. Né? Tão aceitável como é aceitável você ter Alckmin, que era do PSDB, vice de Lula. Democracia funciona assim. Democracia funciona assim, funciona com aceitação, com diálogo, né? Com ideias, não é com ameaça de banho de sangue e guerra civil. Maduro, menos, eu acho. Tem um lado aqui também do governo brasileiro nessa história, né? Apuração do jornal Globo, com integrantes aqui do governo, de que o Brasil só vai atuar na Venezuela se for chamado tanto por Maduro quanto pela oposição. Então, o presidente Lula, enfim, o Itamaraty está tendo um cuidado muito grande com essa história. Guiando isso na ponta dos dedos, porque há interesses econômicos e interesses políticos. Nós não queremos rachar com a Venezuela. Mas a Venezuela tem que ter juízo, né? O Venezuela não, o seu Maduro. Tanto que, Chico, em outubro do ano passado, o Brasil foi um dos países que participaram, né, intermediaram um acordo em Barbados para a realização de eleições livres, justas, transparentes lá na Venezuela. E foi um tratado que foi assinado entre a gestão do Maduro e opositores também. Diga, Cris. Gabi, e vamos lembrar, nós conversamos aqui várias vezes daquela situação que foi criada
de uma maneira totalmente artificial pelo Maduro aquela disputa por esse equibo com a sim, é Guiana. verdade. Ameaçando Bem a lembrado. guerra. A gente conversou aqui algumas vezes. O Brasil foi o grande mediador daquela situação. O Brasil tem feito um esforço enorme, diplomático, junto à Venezuela, para mediar todas as situações de conflito. Agora, a situação agora chegou num ponto tão inflamado que, de fato, me parece que a melhor posição agora para o Brasil é manter distância, ou equidistância, né? Digamos assim, porque está uma coisa quase que à beira, está quase fora de controle, entende? Então, assim, o histórico do Maduro, de fato, esse histórico mais recente, eu quero dizer, não está favorecendo, ele vai criando crises, né? Parece que para justificar uma derrota dele, e aí talvez justificar uma tentativa de um ato de força. Isso é perigosíssimo. Aqui, nosso vizinho, né? Então, calma lá, Maduro, calma lá. No contexto de tanta isso? violência política, né, gente? De tanta violência política. Nós sabemos da covardia que é o bloqueio econômico dos Estados Unidos sobre a Venezuela, com relação a Cuba. Mas também não vão usar o bloqueio para justificar todas as más ações do governo Maduro, né? Que transforma a vida de muitos venezuelanos numa tragédia, né? O candidato de oposição que está liderando as pesquisas, eu repito, Edmundo Gonçalves, está aqui, 74 anos, foi embaixador da Venezuela na Argélia e foi embaixador na Argentina de 99 até 2013, portanto, durante o governo também de Hugo Chávez. É preciso se atentar para isso, o senhor Maduro, e se a população não quiser mais o senhor como presidente, vai caçar o que fazer. Ou está com medo de problemas posteriores, né? Está com medo de aparecer um Xandão por lá. Não é? Vai ver que tem muita coisa complicada, parece um Xandão aí. Papuda te espera, sei lá, né? Ô, Cris, obrigada por hoje, querida. Um beijo para você. Boa sexta-feira, viu? Tchau, pessoal. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Valeu, esse bate-papo é ótimo. Eu amo também, Cris. Valeu, obrigada. A gente vai trazer também uma discussão por aqui, uma novidade, na verdade, uma informação nova a respeito da privatização da Sabesp. Hoje o ministro Luiz Roberto Barroso, lá do Supremo, ele negou, Chico, o pedido para a suspensão da privatização da Sabesp. Você sabe que essa solicitação tinha sido feita pelo PT, tem outras aí em andamento até, mas essa etapa final da venda da Sabesp, né, que é uma das maiores empresas de saneamento aqui do Brasil e é aqui de São Paulo, ela vai acontecer na segunda-feira. O Barroso disse que não compete ao STF arbitrar a conveniência política e os termos e condições do processo de desestatização da Sabesp. Então, a gente tem um recorte que eu acho que é muito didático. Hoje de manhã eu estava aqui também no ICL Notícias Primeira Edição e o Eduardo Moreira falou sobre isso, sobre o escândalo que foi essa privatização. A empresa Equatorial, que não tem experiência, inclusive, com saneamento, ela tem experiência no setor elétrico, comprou 15% da Sabesp numa barganha. Vamos assistir esse vídeo com o recorte do Edu, vamos ver. Você sabe por qual preço a Sabesp foi vendida por ação para a Equatorial? Por R$ 67,00 por ação. No mesmo dia que liquidou a venda, você sabe a qual preço estava negociando a ação da Sabesp? R$ 82,00. A Equatorial comprou o controle da Sabesp por R$ 67,00 por ação. Ontem, no mesmo dia, sem a Equatorial fazer nada, a ação já estava valendo R$ 82,00. Os caras do mercado já vão dizer, eu já vou te dizer o que eles vão dizer, porque eu passei 20 anos no mercado, eu já sei o que eles vão dizer. Eu sei a historinha toda. Eles vão dizer, não, mas isso já é o mercado precificando os ganhos de eficiência que vão acontecer quando uma empresa privada assumir e tocar melhor a Sabesp. Olha que, e a galera acredita nessa lorota. E por que é uma lorota? Porque é você acreditar que uma empresa que nunca mexeu com saneamento vai conseguir dar esse ganho todo de eficiência
substituindo pessoas, um grupo, uma estrutura que está há décadas fazendo isso. Pois é, então. isso. Eu acho que mais didático do que isso é impossível, né, É o Chico? mercado precificando o lucro dos rentistas. É usar uma empresa pública eficiente, né, para dar dinheiro para alguém. Isso tem que ser investigado, sim, né? Vamos ver se, além do ministro Barroso, outros ministros se manifestam em posição contrária. Né? Isso é uma operação, ao que explicou aí o Edu Moreira, isso é lesa pátria, é contra o interesse público. É isso, e também o Sindicato dos Trabalhadores desse setor, eles já falaram, já fizeram um estudo sobre isso, de que a venda da Sabesp, né, está sendo feita por um valor que é abaixo do que as ações da companhia são ofertadas também. Normalmente, na Bolsa, né, está um pouco mais de R$80 e foi ofertada por 67, mais ou menos, por ação. Então, tudo isso tem que ser apurado, sim, e a gente sabe para quem que vai sobrar essa conta, né, Chico Pinheiro, no fim das contas. É para a gente, né? Sim, para o brasileiro que não tá se beneficiando dos lucros desse mercado de rentistas, né? Claro, sempre assim. Muito bem, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto mais para frente também. A gente tem entrevistas para fazer aí a respeito dessa história da Sabesp, que é muito importante, mas a gente vai trazer um outro assunto que chamou muito a atenção. Teve gente que ficou acordada até tarde ontem assistindo o discurso, né, do Trump depois do atentado, muita gente de olho nisso. A gente vai conversar com o professor Rubens Duarte, que é coordenador do Lab Mundo, né, especialista em relações internacionais. Ele está aqui com a gente mais uma vez no ICL. Boa noite, Rubens, seja muito bem-vindo. Prazer te receber de novo. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Chico. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E boa noite também a todos e todas que nos assistem. Bora lá, né? Vamos falar um pouco sobre esse primeiro discurso do Trump, que falou em união, só que ele voltou a atacar um monte de gente, né? Imigrantes, adversários políticos também, enfim. E para comentar essas eleições a gente vai conversar com o Rubens, mas eu quero trazer alguns detalhes aqui, né, da convenção republicana, que confirmou o Trump como o candidato, de fato, na chapa, né, do Partido Republicano, ele e o J.D. Vance. E aí ele falou, ele teve um tom ali no começo um pouquinho mais moderado, falando, né, sobre que a divisão dos Estados Unidos precisa ser curada, tal. Só que aí o Trump atacou os imigrantes e disse que o país está sendo invadido por pessoas como o personagem, gente, presta atenção, o Hannibal Lecter, que é o protagonista canibal de O Silêncio dos Inocentes. Vamos assistir esse trecho para entender essa história. They are coming in from every corner of the earth, not just from South America, but from Africa, Asia, the Middle East. They're coming from everywhere. They're coming at levels that we've never seen before. It is an invasion indeed, and this administration does absolutely nothing to stop them. They're coming from prisons. They're coming from jails. They're coming from mental institutions and insane asylums. You know, the press is always on me because I say this. Has anyone seen Silence of the Lambs? The late, great Hannibal Lecter. He'd love to have you for dinner. That's insane asylums. They're emptying out their insane asylums. And terrorists are coming in at numbers that we've never seen before. Bad things are going to happen. Eu fico até constrangida de assistir. They coming from prison. O Trump, you are not coming from prison, porque ainda não foi preso. Devia estar preso esse cara. Esse cara é um perigo. Vamos ouvir o professor sobre essa história, porque, olha, é constrangedor assistir esse trecho, mas teve piores, né? Teve aquele Hulk Hogan também, rasgando. Eu tinha esperança que a bala, roupa, enfim. Que a bala na orelha, né, tivesse mexido com as ideias e ele ficasse um pouco mais sensato. Continua com um discurso bastante extremista, pelo que a gente acompanhou. Eu queria ouvir sua avaliação sobre essa, não só essa fala, tiveram outras também que a gente vai trazer recortes também, Rubens, mas, de fato, ele continua apontando para o extremismo e acho que vai usar essa história do atentado também e a violência política, né, vai capitalizar essa história, né? Gabriela, eu acho que você facilitou muito o meu trabalho. Eu concordo plenamente com tudo que foi dito. Eu acho que esse ponto do Hannibal me chocou, mas teve outros pontos que me chocaram também. Então, por exemplo, ele falando, olha,
o nível de mortalidade em outros países está caindo. Por quê? Porque todos os assassinos e ladrões estão sendo mandados para os Estados Unidos e eu vou combater isso. Então, um grau de desinformação e algumas declarações que geram xenofobia muito grande. E é claro que isso fomenta. Então, a gente acabou de sair de um episódio lamentável de violência, de uso de violência para resolver rusgas políticas, e a gente, infelizmente, sabe que o Trump ele foi vítima, mas também alimentou, não foi ele que criou, mas ele alimentou esse processo também de ódio, né, na política dos Estados Unidos. Mas você está muito certo. A gente vê o longo discurso do Trump, né, que foi 1h30 quase de discurso, em partes. A primeira etapa, me parece, inclusive, foi um pouco ensaiada, que foi combinada, que foi, de certa forma, protocolar, que ele falou com um tom conciliatório, ele disse que ele ia governar para todos os estadunidenses e não só quem votou nele, que não é só para o partido dele, que ele vai querer criar uma união nacional, que tem que parar de dividir o país em dois lados. Um tom muito conciliatório, muito ameno, demorou 10 minutos. Logo depois, ele passou para 20 minutos, uma segunda etapa do discurso dele, em que ele reforçou alguma imagem messiânica dele, né? Reforçou a ideia de como ele passou ileso, né? Entre aspas, só com um pequeno ferimento na orelha pelo atentado, que ele estaria lá graças a Deus e Deus teria dado essa graça estar para lá e continuar o trabalho dele. Então, reforçando colar a imagem dele, o governo dele, em uma coisa muito religiosa, né? E aí é muito complicado para estados que se propõem laicos, porque você começa a despertar a fé na pessoa, né? Então, você começar a jogar com a fé, você acredita, você não é baseado em racionalidade, é baseado em paixões. E aí você coloca a candidatura dele no lado messiânico, colado na cristandade, então a razão começa a perder espaço na disputa eleitoral, e aí ele ganha, obviamente, muita força nessa campanha. Em seguida, outra coisa também, ele usou muito bem a história, que de fato é uma história muito triste, né, da pessoa que foi vítima durante o atentado, capitalizou, instrumentalizou muito bem isso a favor dele, e de fato é uma história muito triste. A pessoa morreu, um pai de família morreu porque se jogou na frente das duas filhas para protegê-las do atentado, acabou falecendo. Ele colocou a vestimenta dele, né, o uniforme de trabalho, que ele era bombeiro, no palco, deu um beijo no capacete do falecido, enfim, foi um espetáculo, né? Essa segunda parte se aproximou muito de um culto ou de uma apresentação de auditório. A gente tem até esse trecho, viu, Rubens? Eu vou só aqui colocar para a gente trazer, assim, é bem didático mesmo isso que o Rubens está falando. Vamos assistir, então, quando ele fala desse bombeiro que foi essa vítima. Vamos assistir. Olha, eu acho um absurdo porque o Trump ainda tem coragem de dizer que ele foi salvo por um milagre, atribuir isso a Deus. Quer dizer, que Deus é esse que livra o Trump e mata um bombeiro que está atrás, que está protegendo a família, ainda que ele seja trumpista. Mas é um Deus que fala assim, não, vou poupar o Trump, aquele cara ali eu mato. O que o cara fez para morrer? Quer dizer, parar de botar Deus, como dizia o samba da Almir Neto, né? Deus já deve estar de saco cheio, toda hora metem Deus no meio. E é o Trump. E aqui é Deus, pátria e família. Deus poupou o Trump para matar um bombeiro, pai de família. E as imagens, elas são bem constrangedoras mesmo, né? Porque é isso, a gente vê sensacionalismo nelas, né? Era para ser uma homenagem a uma pessoa que morreu durante o comício, é muito triste, né? Ele foi baleado porque ele se colocou na frente da família dele. É bastante triste essa história.
Vou aproveitar e trazer outro trecho aqui, aproveitando aqui que a gente teve esse momento aqui de trazer mais esse vídeo. Ele falou das fronteiras e ele falou também que vai construir um domo de ferro, gente, o Trump. Igual que tem em Israel, sabe? Que protege o território da região ali. Seria a mesma coisa, só que nos Estados Unidos, de supostos ataques aéreos. Vamos assistir esse trecho também, vamos ver. Our victory in November, the years of war, weakness, and chaos will be over. I don't have wars. I had no wars other than ISIS, which I defeated, but that was a war that was started. We had no wars. I could stop wars with a telephone call. I could stop wars with just a telephone call. If properly stated, it would never start. We will replenish our military and build an Iron Dome missile defense system to ensure that no enemy can strike our homeland. And this great Iron Dome will be built entirely in the U.S. Não sei se era esse trecho, Rubens, que você ia comentar também, mas aproveitei para trazer também. Acho que vale a pena a gente falar sobre isso também. Com certeza, vale a pena. E esse discurso, essa parte, está dentro do terceiro momento do discurso. Né? O primeiro momento, aquela coisa protocolar, o segundo, de conciliação, o segundo momento, esse tom messiânico, e o terceiro momento parece que foi, de fato, o que ele falou de improviso, e voltou a ser o Trump. Né? Então, ficou muito claro, quatro assuntos que parece que ele focou uma, duas, três vezes, ficou voltando no discurso dele, que parece que vão permear toda a campanha eleitoral dele. Imigração, né, bateu muito forte nisso, produção de empregos, segurança internacional e inflação. Me parece que esses 4 pontos vão ser os que vão voltar a todo momento. E, é claro, com todos eles, me pareceu uma estratégia muito parecida com o que ele usou lá na primeira eleição dele e que foi a estratégia que o Bolsonaro utilizou em 2018 também. Que ele identifica o problema, ele consegue utilizar as percepções negativas do seu eleitorado, de que isso não está perfeito, tem alguma coisa para melhorar, para falar, olha, eu vou mudar isso. Para o quê? Como que eu vou mudar? Qual vai ser a estratégia? Qual vai ser o plano de ação? Não se sabe. Ele não traz informações. Ele diz que ele consegue terminar com guerras com um telefonema. As coisas no mundo são um pouquinho mais complicadas do que isso. Então não tem um planejamento muito claro no discurso dele. A diferença tanto agora para o Trump aqui, como foi para a tentativa de reeleição do Bolsonaro, a gente já teve um governo, já teve 4 anos de Trump, já teve 4 anos de Bolsonaro. Então, o discurso de tem que mudar tudo isso aí não cola tanto quanto colava antes. Me parece que essa questão do escudo antimíssil nos Estados Unidos tem 2 componentes. Primeiro, o componente de reativar a indústria bélica, que é muito importante para o emprego e para a renda dos estadunidenses. Então tem essa questão da base industrial de defesa dos Estados Unidos, que, obviamente, vai trazer votos com ele. E o segundo, um certo nacionalismo que permeou também no discurso dele, uma arrogância de que eu consigo dominar o mundo, qualquer país que quiser discordar de mim, eu vou tirar ajuda financeira, vou tirar ajuda econômica, eu vou ligar, vou pressionar. Então, uma certa prepotência, muito claro, que mexe com esse sentimento nacionalista e de orgulho dos Estados Unidos. Então, esse plano, né, do escudo de mísseis, antimísseis, me parece tocar nesses 2 pontos. Não me parece que ele identificou uma ameaça clara ao território dos Estados Unidos, por enquanto. Total. Então foi estratégia eleitoral. Uma coisa, essa questão do domo de ferro, né, para proteger os Estados Unidos, primeiro, os Estados Unidos não está diante de ataque de ninguém para ter um domo de ferro. E não adianta você ter um domo de ferro e blindar um país e não dar esse país de fuzis que você compra no supermercado. Quer dizer, o cidadão está desprotegido de dentro para fora mesmo, não é de fora para dentro, não. Ele mesmo devia ter aprendido isso, com essa facilidade de comprar armas e munição, que o cidadão americano fica em risco, né? O cidadão estadunidense fica em risco. Perfeito, e isso não é um assunto. Por incrível que pareça, isso não apareceu no discurso dele, a violência doméstica, a não ser quando ele foi responsabilizar os imigrantes pela violência. Mas a questão da violência, a questão desse
a cultura dos Estados Unidos, né, de ter atiradores que abrem fogo contra multidões ou dentro de escolas, isso passou totalmente em branco, não foi um assunto, mas agora, a segurança internacional foi, tanto para botar o dedo no Putin, tanto quanto para, no caso da Rússia, quanto para falar mal do Irã e, obviamente, da China. Foram os 3 grandes países assim que foram alvo do discurso do Trump. Isso inflama a base, né? É um fato. Tem até, aqui a gente tem as imagens dos apoiadores do Trump, né? Com aquele curativo na orelha, justamente porque o Trump está usando esse curativo, né? E agora eles estão usando também. Agora eles estão usando também, uma espécie de imagem de apoio. Mas outro assunto que eu quero trazer aqui também é o outro lado dessa história, que é o Joe Biden, né? Até o Barack Obama já está avaliando, e isso saiu muito na imprensa, né? Os jornalistas estão apurando essa história de que o Barack Obama já falou que o Joe Biden perdeu força. Todo mundo está vendo isso, na verdade, também, né? Mas o Washington Post apurou que o ex-presidente Barack Obama disse que os aliados do Partido Democrata já falaram que o Biden precisa reconsiderar essa história aí, porque a candidatura dele, de fato, não vai dar muito certo. Então, ele disse que o caminho para a reeleição encolheu significativamente e a gente tem uma expectativa de que talvez seja Kamala Harris, enfim, mas a chefe da campanha do Biden, por outro lado, disse que o presidente continua absolutamente na corrida eleitoral. Então, assim... Continua, mas politicamente eu diria que o Biden é um Uncle Paul, entendeu? Um tio Paulo. Mais ou menos, politicamente é um tio Paulo. Está sentado ali, você acha que está vivo, mas politicamente esse cara já morreu, né? Agora, Rubens, você acha que a gente vai ter uma desistência em breve? Enfim, ainda está meio nebulosa essa história, né? Mas está perdendo força cada vez mais e a pressão é grande. Sem dúvida, a candidatura do Partido Democrata é alvo de preocupação, porque, enfim, ele já saiu atrás. Então teve aquele debate todo que foi desastroso para o Biden, que levantou dúvidas dentro do partido, e aí o Biden, ao invés de se lançar para a candidatura a presidente, ele se preocupa para ganhar apoio interno do democrata. Então ele está num estágio muito anterior do que o Trump, que já deu largada na corrida presidencial, né, para buscar os votos, fazer as alianças, visitar os estados que ele precisa visitar. O Biden não, ele está tentando ainda conseguir apoio do próprio governo, do próprio partido, e aí existem vários rumores sobre financiadores que estão desembarcando, algumas pessoas que estão retirando seu apoio. Então, a campanha do Biden, ele está fazendo o caminho inverso. Enquanto o Trump está cada vez mais avançando, e claro, o atentado, junto com a capitalização desse acontecimento do Trump, dá uma nova alavancagem, pelo outro lado, o Biden só está andando para trás. Então, a gente vai saber até agosto, que vai ser a data limite, quando vai ter a convenção do partido, quem vai ser o presidenciável ou a presidenciável. Até lá pode haver muita disputa política, e aí olha o que a gente está vendo, mais de um mês de diferença de campanha entre o Partido Republicano e o Partido Democrata. Isso faz muita diferença lá na frente, em novembro, quando o eleitor estadunidense vai, de fato, votar. Professor Rubens, domingo que vem, quer dizer, dia 28, né, nós teremos eleição para escolher o presidente da Venezuela. Nós estamos aí numa campanha, em reta final de campanha, e o senhor é coordenador do Laboratório de Análise Política Mundial. Por favor, como é que o senhor analisa esse discurso de ontem do Maduro, né? Qual é a sua avaliação? Né? Foi anteontem essa história. Anteontem. O discurso Maduro dizendo que haverá um banho de sangue se não for eleito é desastroso e não faz nada bem para um país que já está muito dividido. Então a gente sabe que a Venezuela tem questões políticas muito sérias, volta e meia tem tentativa de golpe, teve sim algumas questões democráticas para resolver, como outros países da região também têm, como o Brasil também tem questões democráticas a se resolver, a diferença é que a escala lá talvez seja um pouco maior. Então você falar sobre violência num momento tão delicado quanto esse, de fato não é bem recebido. Então, a gente haverá essa eleição, o Brasil vai mandar representantes e
e observadores para ajudar a acompanhar a eleição, para ver se foi feita de forma minimamente justa, né, se houve fraude, alguma coisa. E o Brasil tem que, independentemente da eleição, o Brasil tem que ter relações diplomáticas com todos os países. O Brasil é muito grande e a Venezuela também é muito grande na região para a gente simplesmente ignorar esse país. Então, o Brasil tem que ter boas relações com todos os países, tem que ter relações cordiais com todos os países. Isso inclui também a Venezuela e, independentemente de quem estiver no poder. E, óbvio, o Brasil faz parte do Mercosul, tem uma cláusula democrática e a gente tem que defendê-la também. Mas o discurso dele começou com banho de sangue e disse: se eu não vencer, vai ter um banho de sangue e a Venezuela, para ficar em paz, precisa da minha vitória, vai entrar numa guerra civil. Você acha que isso é possível? Isso é discurso de um presidente à véspera de uma eleição? Quem já falou isso também foi o Donald Trump, né? Só para lembrar. Ele falou de banho de sangue também. Foi banho de sangue também. Não, é um discurso reprovável. Poderia vir com outros adjetivos menos diplomáticos aqui, mas é absolutamente temeroso, reprovável, em uma véspera de uma eleição, vir com um discurso desse. Ainda mais levando em consideração que, no contexto regional, a gente acabou de ter uma tentativa de golpe na Bolívia. Então, você fala de banho de sangue, perto de uma eleição, em um país que já está muito dividido politicamente, que frutos benéficos isso vai trazer? Praticamente nenhum. Então, esse discurso do Maduro, de fato, foi muito reprovável e pode jogar mais problema, né? Mais dúvidas, mais sombra em cima de uma eleição que, internacionalmente, já vai ser contestada por causa da fama, por causa da narrativa que se cria contra a Venezuela. Então, enfim, não tem nada de bom que possa sair desse discurso do Maduro. O Brasil tem que manter boas relações, sim, com a Venezuela. E o presidente Lula estendeu a mão, inclusive, para o Maduro. Agora é preciso que o Maduro seja maduro e tenha juízo, né? Porque ele está se metendo, interferindo no próprio processo eleitoral com o discurso de ameaça que cabe muito bem na extrema-direita, nos fascistas. Não deveria caber num presidente. Quero aproveitar, Chico, fazer uma pergunta para o professor sobre a posição do Brasil nessa história, né? Como é que ele deve se comportar em relação à Venezuela, né? O presidente Lula deveria endurecer o discurso em relação a Maduro ou ficar numa posição mais de neutralidade, enfim, levando em consideração também o que tem feito até o momento, né? O presidente Lula até se pronunciou a respeito disso. Você me perguntar o que o Brasil deveria fazer é um pouco complicado, porque seria uma coisa meio normativa, né? Seria uma opinião eu dizendo que o Estado brasileiro deveria fazer. Eu posso falar na teoria. Então, na teoria, todo Estado é soberano e os assuntos domésticos daquele país não interessariam ao nosso país, né? Isso é um problema da soberania do outro país. Agora, é claro que, uma vez... Agora, e nesse sentido, eu acho que é reprovável também o Lula ter verbalizado a sua preferência política na eleição dos Estados Unidos, que foi uma coisa que a gente criticou quando o Bolsonaro fez, lá na eleição do Biden, primeira eleição do Biden contra o Trump. Agora, para a Venezuela, o Lula não manifestou nenhuma preferência política. O último discurso dele, ele falou que ele vai ter relações positivas com a Venezuela, independentemente de quem esteja no poder. Eu acho que essa é a visão de um estadista mesmo. Agora, a Venezuela faz parte do Mercosul, é um país importante na região, a instabilidade na Venezuela pode transbordar de alguma forma aqui para o Brasil, com outros problemas na fronteira, com criminalidade na fronteira. A gente sabe que o crime organizado está crescendo enormemente na região amazônica, por exemplo, a questão dos refugiados, ou seja, as questões internas da Venezuela também importam para o Brasil, porque é nosso vizinho. Então a gente não pode ser alheio, tem que ter uma questão de solidariedade com outros países da nossa região. E nesse sentido, e também baseado na cláusula democrática do Mercosul, a gente tem que sim apoiar a democracia da Venezuela, estender a mão, como vocês bem falaram, e ajudar no que for possível, sem cruzar a linha de desrespeitar a autodeterminação do povo venezuelano. É isso, que é um discurso mais equilibrado, né? Que seria um discurso mais equilibrado. Quero agradecer ao professor Rubens Duarte por participar aqui mais uma vez. Ele que é professor de Relações Internacionais, coordenador do Lab Mundo também. Sempre um prazer te receber, Rubens. Um beijo, até mais. Obrigado, professor. O prazer foi todo meu.
Obrigado, Chico. Obrigado, Gabriela. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Até a próxima e boa noite a todos que nos assistem. Boa noite. A gente segue por aqui falando de Brasil, voltando mais uma vez o olhar aqui para o Brasil, Chico. A gente estava falando de eleições nos Estados Unidos e na Venezuela também, mas tem uma história aqui sobre o Alan dos Santos, já que a gente está falando de Estados Unidos, porque o governo brasileiro reforçou o pedido de extradição do blogueiro Alan dos Santos, né, o bolsonarista, que está foragido lá nos Estados Unidos. Homiciado é a palavra. Homiciado. Né? Com H, homiciado aqui está escondido, fugido da justiça. E essa foi uma solicitação, foi um pedido que foi feito durante um encontro do ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, o diretor-geral da Polícia Federal, do Andrei Rodrigues, e a embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, a Elizabeth Begley. Foi feita durante um encontro entre eles três. Essa reunião aconteceu em junho e é uma apuração da jornalista Basília Rodrigues, lá da CNN Brasil. Nesse encontro, a embaixadora estadunidense, ela prometeu, na verdade, dar uma resposta para o governo brasileiro, só que ela disse que os limites da legislação dos Estados Unidos precisam ser respeitados. Sinceramente, Chico, a chance de acontecer alguma coisa, você acha que tem, de fato, que o Alan dos Santos poderia ser extraditado? O que você acha? Acho que deveria ser extraditado, né? Deveria. Ele que é o autor dos ataques contra a Juliana Dalpiva, né? Nossa jornalista aqui no ICL. Ele é espalhador de fake news, é um cara que incentiva o ódio, a violência, né? Está sendo investigado pelo ministro Alexandre de Moraes no inquérito lá das milícias digitais. Por isso, inclusive, que nessa semana o PGR, né, o Paulo Gonet, pediu uma investigação e que também se deletassem os perfis que ele estava publicando, porque ele não poderia ter perfis nas redes sociais para, inclusive, fazer montagens de uma jornalista, como é o caso da Juliana Dalpiva, né, que ele publicou lá nas redes sociais dele, como se a Juliana tivesse mandado mensagens, enfim, fazendo, inclusive, ameaças, né? E a gente sabe que, na verdade... Ameaçou, falsificou, né? Que, na verdade, a intenção é o quê? Enfraquecer e promover ataques ao trabalho da Juliana Dalpiva e de jornalistas, né? Ao jornalismo sério, que a Juliana ela tem um histórico de investigação jornalística, trouxe à tona diversas reportagens sobre o clã Bolsonaro, a história dos imóveis em dinheiro vivo, né, Chico? Mais recentemente, essa história do Carluxo também, indo a um cofre para pegar dinheiro pouquíssimo tempo antes do próprio Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro comprarem apartamentos. Então, toda essa história está relacionada, a gente sabe muito bem, porque ele incomoda tanto a extrema-direita e pessoas como o Alan dos Santos, né? Alan dos Santos está lá na torcida firme pelo Trump, né? Claro, torcida firme pelo Trump, que acho que aí vai ter mais proteção ainda, porque a extrema-direita brasileira, os bolsonaristas, vão ser protegidos, de certa maneira, pelo Trump. Por isso que a gente torce também para que ele não ganhe. Mas ainda vai longe essa história aí do Trump também, né? Até o professor Rubens Duarte estava falando sobre isso, mas é um discurso muito inflamado, como não poderia deixar de ser, né? Pela extrema-direita, um discurso que incentiva violência política. Aliás, né, Chico, os Estados Unidos têm um histórico de violência política e ataques contra presidentes e políticos muito grande, né? E longa essa história. Pelo menos 4 presidentes aqui que eu me lembro de cabeça morreram vítimas de atentado. E olha só que coincidência, ataques a bala, né? A tiros. E vários, né, presidentes foram assassinados, candidatos foram assassinados. Os Estados Unidos tem, eu estava vendo esses dias, né, tem um dos maiores índices entre os países ditos desenvolvidos, economicamente desenvolvidos. Os Estados Unidos tem um índice altíssimo de mortes por arma de fogo. Passa de 5 vezes mais do que países semelhantes da Europa. Os Estados Unidos parece que o índice é 5,6 mortos para cada 100 mil habitantes por arma de fogo, enquanto que na Europa a média não chega a 1. Quer dizer, é um país extremamente violento, é um país que cresceu e se consolidou como ponta do capitalismo, começando com massacres sobre povos indígenas,
massacre como nós tivemos aqui, mas lá, inclusive, até hoje, cultuados em filmes de faroeste e tal. E continua violento, né? Continua tudo cowboy. É uma civilização bem estranha, viu, do ponto de vista político. Eu estava aqui, né, dei uma pesquisada rapidinho. Os Estados Unidos são o país com o maior número de mortes por 100 mil habitantes, né? Com arma de fogo, entre os países com IDH semelhante, sem dúvida nenhuma. Acho que a média na Europa não chega a 1, viu? Para cada 100 mil. Os Estados Unidos é 5,6. Portugal é 1,2, 1,3. Né? Importantíssimo isso, porque a gente tem, assim como no Brasil, isso foi muito flexibilizado pelos 4 anos de governo Bolsonaro, a gente tem também esse exemplo, né? O Brasil gosta de copiar o que não é bom nos Estados Unidos e, nesse caso, a gente tem um histórico, uma flexibilização muito grande de armas de fogo, um acesso muito fácil. O próprio Donald Trump agora, como você disse, né, Chico, foi vítima de um atentado, justamente um jovem que estava ali com uma arma de fogo, né? É bom dizer que essa comparação de Europa com Estados Unidos é por grupo de 100 mil habitantes, viu? Tem gente achando que eu estou comparando que a população dos Estados Unidos é maior. Não, não. É por grupo de 100 mil habitantes. Os Estados Unidos é 5 vezes mais violento com arma de fogo do que os países de IDH semelhantes ao dele da Europa. Os Estados Unidos é um país que mata muito, mas muito, em grupo de 100 mil habitantes. Não importa o número de habitantes que tenha. É isso. E que vive de arma, né? Vive de indústria bélica, vive de vender arma, vive de pistoleiro. É uma cultura, é uma cultura de armas, exatamente, Chico. Olha só, esse final de semana a gente vai ter exibição de um filme, né? Cinema ICL, que você está envolvido nessa história. Conta pra gente. A Ponte de Bambu, uma história sobre Brasil e China. O filme vai ser domingo, 8 da noite. E logo depois vamos ter uma entrevista com o Marcelo Machado, que aparece aí nesse cartaz, que foi o diretor desse filme, de quem veio a ideia de fazer esse filme, história de uma família brasileira em Pequim, na China. É um filme que vai levantar muitas questões na cabeça de quem assistir. Eu assisti e só me dá vontade de estudar mais, de entender mais da China. Fora que eu já estive lá. E não consegui entender muita coisa, não. A China é extremamente complexa. E essa conversa aí com o diretor do documentário? Essa também. conversa foi ótima, né? O diretor, o Marcelo Machado, inclusive é casado com uma chinesa, filha de chineses, que veio para o Brasil, veio para Campinas com 3 aninhos de idade. Nasceu no Brasil, mas é chinesa. E ele é um apaixonado pela cultura chinesa. Como eu também acho fantástico, mas não dá para entender ainda não. Vamos ver o filme. Tem que ver o filme e tem que assistir, acompanhar a conversa também. A conversa vem logo na sequência, né? Primeiro você assiste o documentário e aí depois, na sequência, essa entrevista do Chico com o diretor do documentário. Muito boa, então não perde. Só que para você assistir o Cinema ICL, o documentário, que só está disponível com a gente, não tem como assistir em outro lugar, então é bem importante que você faça a sua inscrição. Não tem nenhuma plataforma, você não vai achar esse filme em lugar nenhum para assistir. Esquece, não Porque tem eu consegui, Netflix, porque ele me deu um link. tem... Olha, foi dificílimo, você não acha em lugar nenhum. Muito bom. Então, para garantir essa sua vaga para você assistir, você acesse icl.com.br/cinema, evento aberto, gratuito, no domingo, que é um bom dia para ver um filminho, né, Chico? Domingo à noite, friozinho, pipoquinha. Domingo agora, hein? 21 de julho, 8 horas da noite. Então, você acessa e garante a sua vaga nesse de grátis. domingo. De grátis. De grátis. Cultura de grátis. A gente tem que fazer mais como esse, né? Gostoso demais. Sextou? Aprende. Sextou. Tá liberada? Hoje a gente não tá com o Chico Sá, mas então eu vou aqui fazer as Segunda, honras. o Chico volta. Tá liberada a Jurubeba, segundo o Chico Sá, né? Que sexta-feira ele libera a Jurubeba. Como ele não tá aqui, hoje eu que tô liberando, pode ser? Tá liberando porque tá entrando de férias você. Eu tô entrando de férias. Vou tá fora também semana que vem, mas vocês vão ter Chico, vão ter Rodrigo Viana. Né? Chico Sá de volta, Rodrigo Viana de volta das férias. Eu vou tirar essa semaninha aí, bem mais logo tô de volta. Chico, foi um prazer dividir essa bancada prazer com enorme você nessas dividir a férias bancada com você e o papo com a nossa comunidade ICL. Gostoso demais, tem para dizer que, graças a Deus, hoje é sexta-feira, é vida que segue. Vamos nessa. Vamos nessa, gente. Boa noite para vocês. Bom final de semana. Então, hoje é sexta-feira, juízo, mas nem tanto.
Até semana que vem. Não, eu não, né? Mas a gente vai estar de volta aqui com a nossa programação. Um beijo, até mais. Olá, eu estou aqui para um convite muito legal para você. Vai ser no dia 21 de julho, domingo. Vem assistir com a gente A Ponte de Bambu. Sim, esse é o nome de um documentário do super premiado diretor Marcelo Machado. Ele narra a história de uma família brasileira que viveu na China a experiência da Revolução Cultural Chinesa, liderada por Mao Tse-tung. Mostra como que a família enfrentou essa situação. Então, esse filme muito legal, a gente vai mostrar aqui no ICL e depois eu vou fazer uma entrevista exclusiva com o diretor, com Marcelo Machado, para contar essa experiência e você vai mergulhar um pouco na cultura, na história da China, tirar muitas dúvidas através dessa entrevista, desse filme e aprender, ter conhecimento, porque aqui é o Instituto Conhecimento Liberta. Você certamente vai sair mais livre dessa experiência. Vem com a gente na Ponte de Bambu.